As cores reagem de forma diferente, né, com seus contrastes. Cores quentes e cores frias vão reagir de forma contraditórias diante dos mesmos fatos. O que o pesadelo vai empurrar um, vai aproximar o outro por orgulho, por raiva, por insistência. O que o sonho vai empurrar um, vai afastar o outro. Então é a sua personalidade que vai reagir diante da circunstância. Então esses sonhos, esses traumas que você tem a ver com o seu espírito de qualquer forma, né? Tendo sido colocado lá de forma artificial ou não, né? Então quando você fala de compreender o arquivo acástico, é você conectar com a temporal, com a memória emocional, né? Eu ouço isso desde criança lá, Curandir, e isso é muito difundido. Você vai lá num ponto, entra em ressonância com outros ângulos, para trazer ali emocionalmente certas missões, né? Certos focos, objetivos lógicos, né? Aquilo que gostamos pode ser um desejo não realizado, então você gosta porque é um desejo não realizado. Então como você sabe que gosta? Você quer, você tem aquela necessidade. Lhe falta aquilo, que algum dia talvez você lembre, tenha sentido, por isso você quer de volta, né? Tudo é um magnetismo, tudo tá complementando o todo, né? Então pode ser algo que você teve muito e quer de novo, pode ser algo que você nunca teve e tem a curiosidade. E no fim nem goste. Então não tem essa receita linear. Olha quanta linha tem, quanto raio, quanto diâmetro na espiral. E todas são retinhas. Você tem que entender sobre você mesmo. Como você reage ao sonho e o trauma, como você administra aquilo que você quer, se você foge do sonho por insegurança, se você vai pra cima do pesadelo por orgulho. E você tem que querer utilizar tudo isso pra favorecer a obra, pra entregar mais do que sugar. Eu quero prazer, eu quero fama, eu quero poder, eu quero prazer igual qualquer verme, qualquer parasita. Isso todo mundo, isso é óbvio. Isso aí tá lá no fundo da fila, lá no fim. Agora aqueles que têm energia suficiente, depois de entender a dor, o vazio, aqueles que amam e honram a Deus e querem ajudá-lo, esses querem se entregar pra construir com ele. E aí você vai encarar qualquer sonho, qualquer pesadelo para construir com ele, para construir a obra messiânica conosco, entregues à verdade. E aí todo o resto não importa, porque você vai vencer, você vai ultrapassar, porque você tá com a energia eterna ali. E aí você se apega menos de se você se afasta porque tem um trauma ou se porque não é para você ir. No fim é a mesma coisa. No fim é a sua memória emocional conversando com você. Agora como você reage a isso é o que te define. A memória emocional do trauma que ia afastar um e ia aproximar o outro por causa de orgulho. Né? O sonho que ia aproximar alguém afasta o outro por causa de insegurança. Então é muito relativo e é isso que te define, é a sua escolha diante dessas sensações. Você está mais informando Deus do que querendo agir diante de receitas pré-determinadas. Essa é a questão. Né? Deus não quer que você haja diante de receitas. Como agir diante do sonho de trauma? Não, ele está aprendendo, vivendo, definindo através de você. Através de cada um. Como posso discernir se um desejo é um chamado genuíno para minha evolução ou apenas um eco do que já passou? Né? É a mesma coisa. Se é um desejo, mesmo que já tenha passado, você já está precisando reposicionar, lembrar, né? Renutrir. E por isso é um chamado para sua evolução, para você ir para frente, igual o Fibonacci. Para ele ir para sempre, ele tem que para ir para frente para sempre, ele tem que para sempre também manter os passos passados. Então é isso que a sequência Fibonacci faz. Para ela não se atropelar lá em cima, sair lá embaixo, se atropelar com tudo, ela divide essa expansão proporcionalmente, mantendo a comparação entre norte e sul, para que ela não pense que o norte é para sempre para lá. Não, aquele norte lá sai lá no sul, lá atrás. Então como é que eu divido isso proporcionalmente? Como é que eu lido com esse paradoxo? Aí você já vai pro pi, vai pro hexagrama. Aí você joga sempre pro norte, mas com uma divisão perfeita junto com o sul. Ao invés de querer atropelar, você se reúne, você define, compartilhe, posiciona, né? Ao invés de impor. Isso dá essa solidez mais defensiva, né? Que divide o golpe ali pelo escudo. É circular, né? O mesmo golpe que bateu vai ecoar e a mesma força que tomou vai defender, porque ecoou de volta. Enquanto o ataque vai ter o pentagrama, tem uma ponta sólida, né? A ponta da espada vai pra lá, né? Então tem uma direção. Quanto mais forte você bater pra frente, mais forte volta também pra você, né? Então você compreender isso é compreender tudo, né? Emoção e pensamento, administração do ataque e defesa, desde a guerra, a política, a família, o homem, a mulher, os filhos, um lado e outro, né? O azul e o vermelho, tudo. Da mesma forma, como saber se a aversão é um aprendizado concluído ou apenas uma resistência a algo que ainda preciso enfrentar. Então é uma escolha, na verdade. Uma aversão pode ser medo, né? Algum trauma, uma memória negativa que ficou em algum ponto. A aversão pode ser um desejo enrustido, né? Como a psicologia mostra. Você quer tanto aquilo, só que aquilo vai contra o que você acostumou, o que foi imposto para você ali no teatro, que você ataca aquilo, né? Então toda a raiva exagerada, toda a aversão exagerada, a psicologia diz que é desejo, né? Então, aquele cara que odeia gay, quer matar gay, não sei o que, no fim, normalmente ele tem um desejo ali que ele combate. O cara pode falar, nossa, Bob, então você deve querer ser puta. Você odeia a vagabundagem? Falo, sim, lógico que eu queria sair
trepando, tendo prazer e ser puta. Agora eu sou certo, você queria sair tendo vida fácil, aproveitando os prazeres igual um verme, um parasita, todo mundo queria. Agora quando você vê que isso não é certo, que isso gera dor alheia, que depois volta pra você inclusive, você entende o sacrifício divino, você por honra, por amor se controla. E você que merece, por ser justo, por ser um guerreiro, alguém que a vida ama, você que merece os prazeres, você abre mão pelo certo. Quando você vê um filho da puta roubando, você fica puto. Né? É uma inveja justa. Então sim, até aí a psicologia bate, né? Então, olha o lado bom de você se enxergar, né? Você aceita os seus defeitos, você aceita, põe na harmonia coerente até a angulação que seria relativamente negativa, né? Todas essas duas coisas são uma. Seus sonhos, seus traumas têm a ver com as suas memórias emocionais, memórias lógicas também, você que vai saber definir de onde veio seu trauma, veio daquela época, ou veio desde que eu nasci, eu sou assim desde sempre. Mas é tudo isso que vai temperar a sua escolha. Mas o foco não tem que ser nessa receita que tempera, mas sim na mão que temperou, que é você, a sua escolha. Eu posso dar a mesma receita, o mesmo tempero, a mesma quantidade de tempero igualzinho para 10 pessoas. Mesma qualidade, mesma marca, mesma quantidade. Vão ser 10 comidas diferentes. Então, a pergunta não é sobre a quantidade da receita, da quantidade de cada ingrediente. A qualidade de cada ingrediente não é sobre os ingredientes. É sobre a mão que tempera. Então, que escolha você faz diante desses sonhos e traumas? Como você coloca isso à disposição da obra? Como você fortalece, fortifica? Como você arrebata? Como você leva a obra adiante com essas suas escolhas? Seja fugindo ou perseguindo um sonho e um trauma. Você tem que saber administrar essas emoções em prol da obra. E isso vai ser válido paradoxalmente em todos os ângulos, se refutando binariamente, mas se unindo na servidão quanticamente, né? Seja de um lado ou de outro. Por isso que a pergunta não pode ser sobre a receita, e sim sobre a mão.